Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Matemática Divertida e Fantástica. Hoje eu vou contar para você uma história que vai ajudar a gente a perceber como a intuição matemática, o pensamento lógico podem ajudar a gente a evitar ser enganado pelo que a gente chama de senso comum. Bom, hoje eu vou falar para você sobre dados poliédricos. O que são dados poliédricos? Parece um palavrão, né? Mas não é não. Poliedro, muitas faces. São figuras geométricas que têm muitas faces. Essas faces elas são faces iguais e elas têm por característica, né, funcionar, nesse caso nosso aqui, como dados. E o que são dados? Bom, os dados são usados há milênios já como ferramenta de jogos, né? Como uma ferramenta de obter resultados de probabilidades iguais. A grande característica do dado é que, por ele ter essas faces iguais, ele tem a mesma chance de cada uma das faces aparecer para cima, né? Então, quando eu tenho uma informação diferente em cada uma das faces, eu sou capaz de tirar delas resultados com as mesmas probabilidades. Bom, esses dados que vocês estão vendo aqui na tela, eles são muito comuns em jogos de RPG. Então você já deve ter ouvido falar em RPG de computador, naqueles jogos online, né? Mas tem o RPG de mesa também, e ele usa muito esses dados, tá? E se você falar assim, nossa, interessante, eu nunca vi dados assim. Esse primeiro dado aqui é o dado mais comum de todos, é aquele dado de 6 faces, que é um cubo, né? E esse dado de 6 faces, então, ele tem uma face quadrada e cada face tem um número. Os outros dados a mesma coisa, o que muda é o formato dessas faces e os números que estão ali. Então o dado de 6 faces é o primeiro, o segundo é o dado de 8 faces, então vai de 1 a 8. O terceiro é o dado de 10 faces, ele vai de 1 a 10, sendo esse 0 aqui a 10ª face. O dado de 12 faces e o dado de 20 faces, tá? Aí você pode falar assim, nossa, que legal, eu queria manipular os dados desse, eu queria poder ver na minha mão, né? Você pode encontrar ele em jogos de RPG, você pode comprar na internet, eles não são muito caros, mas se você está na escola, você tem a chance de usar os kits, né, da série Aventuras na Ciência. Então, no caso, o kit Certezas do Acaso, ele é um dos kits que vai ter esses e outros dados e também outras ferramentas para você explorar um pouquinho a parte de probabilidade. Então você pode encontrar eles lá, tá bom? Mas vamos para o nosso problema, né? O curioso jogo dos dados estranhos. Bom, a situação é a seguinte, eu tenho 2 irmãos, esses 2 irmãos estão lá jogando um jogo utilizando esses dados, tá? O pai deles chega ali do supermercado e dá um chocolate para cada um, e as crianças ficam contentes, né? Mas aí o pai começa a olhar para aqueles dados que eles estão jogando, ele já conhece, os meninos jogam esses dados com uma certa frequência, e o pai ele é matemático. E ele gosta de trazer desafios para os meninos, né? E os meninos adoram os desafios. Então ele traz ideias para que eles possam explorar ideias matemáticas, brincadeiras. Ele gosta de estimular esse lado deles e os meninos adoram. Ele olhando para os dados, ele pensa, ele fala, eu vou propor um desafio para eles. E aí ele fala, o que vocês acham de ganhar um sorvete também, além do chocolate? Os meninos ficam super animados, né? Porque imagina, ganhar o chocolate e ainda pode ganhar um sorvete. Eles falam, a gente quer. Ele fala assim, bom, então vocês vão ter que jogar um jogo comigo, eu vou propor um desafio para vocês. Vocês vão ter que arriscar esses chocolates aí, vocês vão ter que apostar esses chocolates aí na brincadeira. Bom, eles falam assim, tá bom, eles querem muito sorvete também, né? O pai fala, bom, deixa eu dar uma olhada. Ele olha os dados que eles têm ali na mesa. Ele fala, eu vou separar esse dado de 20 lados aqui e vou montar 2 conjuntos de 2 dados com os outros, tá bom? Como que eu vou montar esses conjuntos? Eu vou montar eles de uma forma que eu tenha a mesma possibilidade dos resultados numéricos aqui. Então ele pega o dado de 6 faces, que eu vou chamar de D6 para facilitar para a gente, D6, D12, D8, D10, sendo os dados, né? Então ele pega o dado de 6 faces e junta com o dado de 12 faces, porque daí quando eu somo os resultados, eu posso ter de 2, que seria 1 e 1, até 18, que seria o 12 e o 6, né? Então eu tenho 17 resultados numéricos possíveis da soma aí. E o outro conjunto de dados, ele forma com o D8 e o D10, porque se eu somar também vai ser de 2 a 18, né? De 1 e 1 a 10 e 8, né? Então eu tenho as mesmas possibilidades de resultados numéricos. Formou ali os 2 conjuntos. Ele fala, o objetivo do jogo é tirar o menor resultado possível nessa soma. No caso, é tirar 1 no primeiro dado e 1 no segundo dado.
Beleza? As crianças, tudo bem, pai. Ele fala, tem algumas regras desse jogo. Primeira regra é, o jogador, ele escolhe um desses conjuntos de dados, tem que jogar com um só, tá? Seja ele qual for. A segunda regra é, cada dado, ele vai ser jogado separadamente, e na ordem que o jogador quiser. Isso quer dizer assim, você não pode jogar os dois juntos, tem que jogar um, depois jogar o outro. Terceira regra, ele já até mencionou, né? A regra é, se você tirar um no primeiro dado e tirar um no segundo dado, você ganha o chocolate e ganha o sorvete. Ou seja, você fica com o seu chocolate e ganha o sorvete. Quarta regra, essa é importante. Se você jogar o primeiro dado, você pode desistir antes de jogar o segundo, independente de você tirar um no primeiro dado ou não. Se você desistir, você pode salvar o seu chocolate. Então, jogou o primeiro dado, resolveu, não quero arriscar não. Pode ficar com o chocolate e não joga o segundo. Mas, se você jogar o segundo dado e não tirar o 1, você perde tudo. E aí ele falou, olha, eu sinto muito, se perder, perdeu, é a regra do jogo. Tudo bem? As crianças falam, tá bom, pai, beleza. Ele fala, só que vocês prestem atenção. Esse jogo, vocês têm uma possibilidade de um lucro, de uma vantagem, porque vocês podem salvar o chocolate, vocês podem ganhar o sorvete, mas vocês têm um risco também. Se vocês arriscarem, vocês podem perder tudo que vocês têm. E as crianças falam, tá bom, pai, entendemos. E aí eles começam a pensar, né? Qual que é a melhor estratégia para as escolhas que eles forem fazer, para que eles possam de fato conseguir o que eles querem, que é ganhar, ficar com o chocolate e ganhar o sorvete. Eles ficam ali pensando um pouquinho. E aí, a gente sabe que para melhorar a estratégia, você precisa maximizar o seu lucro e minimizar o seu risco. Ou seja, você tem que aumentar a chance de ganhar e diminuir a chance de perder. Vamos tentar entender então a sequência do jogo certinha para fazer sentido para a gente. Então a gente pega, escolhe um conjunto, joga o primeiro dado. Esse dado pode dar de 1 ou qualquer outro valor acima de 1, não é isso? Se der maior que 1, a gente já sabe o resultado, acabou, né? Porque você não vai arriscar jogar o segundo dado sabendo que você não tem como tirar mais um 1 e 1. Então, se deu maior que 1, você fica com o seu chocolate, desiste e fica sem o sorvete, tá tudo bem. Agora, se deu 1, tem uma decisão para ser tomada. Eu jogo ou não o segundo dado? Então você decide se você arrisca ou se você não arrisca. Se você não arriscar, tudo bem. Eu não quero correr o risco não, prefiro ficar com o meu chocolate e perder a chance do sorvete. Você pode fazer isso, mas você pode escolher arriscar. Se você arriscar, joga o segundo dado. Tirou 1 ou mais que 1. E aí o jogo acaba, né? Se você tirar 1, quer dizer, você jogou o primeiro dado, deu 1, jogou o segundo dado, deu 1, sucesso, você ficou com o seu chocolate e ganhou o sorvete. Se você tirou mais que 1 no segundo dado, perdeu tudo e não tem o que fazer. Então aí a gente entendeu a sequência do jogo, né, para ficar mais fácil as etapas pra gente. E aí pensando nisso, as crianças vão ter que considerar. A primeira questão que surge para eles é: qual é o conjunto de dados que tem mais chances deles conseguirem o sorvete, ou seja, eles terem o maior lucro possível, que é ficar com o chocolate e ganhar o sorvete. Vamos pensar um pouquinho? Bom, se eu pegar um dos conjuntos de dados, eu tenho lá o D6 e o D12, a gente já sabe que ele tem 17 somas possíveis numéricas, né? Mas se eu pensar como que acontece a jogada de dados, para cada um dos, por exemplo, dos 6 resultados que eu tenho para o D6, eu tenho 12 do D12. Então, eu não tenho só 17 possibilidades, eu tenho muito mais. Se eu tirar 1 aqui, eu tenho 12 possibilidades. Se eu tirar 2, eu tenho 12 possibilidades. E quando eu somo tudo isso, vai dar a mesma coisa que 6 vezes 12, são 72 combinações. Olha só, dos dois dados eu tenho 72 formas de ter resultados diferentes. Para alguns só tem um jeito, por exemplo, 1 e 1, ou o 6 e o 12. Mas para dar 7 poderia ser 5 e 2, 1 e 6, 3 e 4, e essas possibilidades podem alternar entre os dados. No conjunto D8 e D10, a ideia é a mesma, tem 17 possibilidades numéricas, só que para cada uma das 8 possibilidades do D8, eu tenho 10 do D10. E o que acontece? Se para cada uma das 8 eu tenho 8, ou se para cada uma das 8 eu tenho 10, eu vou ter 80 combinações. Então, o que acontece? Eu tenho 72 possibilidades de resultado para o D6 e D12 e 80 para o D8 e D10. Mas a gente sabe que o objetivo do jogo é tirar 1 e 1. E só tem uma possibilidade em cada um deles disso acontecer, que é tirar 1 num dado e 1 no outro. Então, gente, eu tenho
uma chance em 72 no primeiro conjunto de tirar 1 e 1, que é o que eu quero, e uma chance em 80 do segundo conjunto. Bom, 1 e 72 é melhor que 1 e 80. Logo, qual é o conjunto que eu tenho mais chances de conseguir o resultado que eu quero? É o conjunto D6 mais D12. Porque eu tenho menos possibilidades de erro para obter o resultado que eu quero. Essa é a melhor chance que eu tenho. Perfeito. As crianças já pensaram e já sabem que esse é o melhor conjunto para usar. Segunda pergunta, qual é a melhor estratégia de jogada para minimizar os riscos? Então, primeiro a gente tentou maximizar a vantagem. Agora a gente quer minimizar o risco. Vamos entender isso também. Bom, o sorvete você já sabe que está arriscado, porque o sorvete depende aí, né, dessas rolagens. Mas o chocolate, se você souber jogar, você sabe que você consegue manter ele. Então, se você quer minimizar o risco, fazer o melhor possível para ficar com o chocolate e conseguir ter a maior chance de ficar com o sorvete. Vamos olhar as regras de novo para entender quais são os pontos importantes dessa escolha, né? Primeiro ponto importante é a regra 2, que fala que cada dado é jogado separadamente, né, na ordem que o jogador quiser. Esse é um ponto. O outro ponto é a regra 4, que fala que eu posso desistir entre uma jogada e outra. Porque essas duas regras é que vão me dizer como que eu minimizo o meu risco. Vamos lá, pensando nessa pergunta e nessas regras, né? O jogador quer o quê? Ele quer tudo. Ele quer o máximo possível que ele puder ganhar com o menor risco de perder. No caso de perder o chocolate para o sorvete, ele sabe que é arriscado de qualquer forma. Se ele quer o menor risco de perder, o que ele tem que fazer? Ele tem que aumentar a chance do segundo 1 se ele conseguir o primeiro. Não é isso? Vamos olhar para o nosso esqueminha lá de novo. Gente, eu tenho aqui, ó, se eu tirar maior que 1 no primeiro, eu garanto o chocolate. Eu não vou arriscar, porque eu não vou tirar mais. Se eu já não tirei 1 no primeiro, eu não vou conseguir 1 e 1. Então eu garanto o chocolate, é a forma mais segura. Se eu tirar 1 e não quiser arriscar, eu também garanto o chocolate. Então, essas formas garantem o resultado de ter alguma coisa pelo menos, né? O ponto é, não tem risco, o meu jogo ele não tem nenhum risco para mim até o ponto da decisão. Quando eu decido jogar o segundo dado e decido arriscar, é que de fato começa a ter um risco para o meu jogo. Porque até ali, até a decisão, eu não perdi nada, eu sempre posso garantir o chocolate. Se eu tirei 1 e resolver jogar o segundo dado, eu passo a ter um risco. Então, o que eu tenho que fazer? Aumentar a chance do segundo 1 para se eu conseguir o primeiro 1, vai implicar no quê? Se eu consigo o primeiro 1, eu garanto o chocolate não arriscando. Agora, se eu arriscar, o menor dado tem que aumentar a chance do segundo 1. Por quê? Porque eu tenho o menor dado, o que acontece? Eu tenho menos possibilidades de resultados, não é? Se eu tenho que tirar 1 no segundo para conseguir alguma coisa, então eu tenho que aumentar a chance de tirar um resultado 1 na segunda rodada. Porque na primeira rodada, eu já sei que eu posso me salvar independente do que der. Bom, a gente sabe que o melhor conjunto é o D6 mais D12, a gente já viu isso. É o que tem mais chance de tirar 1 e 1. Mas qual que é a ordem, então, que eu tenho que jogar eles? Se o menor dado é o que me dá mais chance de tirar um 1 nele, é mais interessante que eu jogue primeiro o maior dado, primeiro o D12. Por quê? Porque a chance minha no começo... Porque você poderia falar assim, mas, Dirceu, não é mais lógico tentar garantir o primeiro 1? Não, porque a regra fala pra você que você pode desistir depois da primeira jogada e garantir o chocolate. Então a forma mais segura é arriscar mais na primeira. Se não der, tudo bem, você fica com o chocolate. Se der, você tem a melhor chance possível da segunda jogada, que é arriscado, onde você pode perder tudo. Então, essa é a melhor estratégia. Jogar primeiro o dado maior, depois o dado menor, né? Porque, como eu falei, aqui, a hora que você resolve jogar o segundo dado, existe risco. Eu tenho que aumentar as minhas chances. Bom, a gente entendeu o problema, as crianças já sabem qual é a melhor forma de trabalhar, e aí o pai fala assim, bom, agora que vocês entenderam o problema, deixa eu sugerir uma coisa para vocês. Se eu chegar para vocês agora e falar assim, olha, em vez de jogar um desses dois conjuntos de dados que eu montei, eu te falar, joga o D20, só o D20, é uma jogada tudo ou nada. Se jogou o D20, tirou 1, você consegue ficar com o sorvete e com o chocolate. Tirou mais que 1, perdeu tudo. Por isso que eu chamei de jogada tudo ou nada. Aí o pai fala, valeria a pena vocês trocarem esse conjunto que vocês escolheram pelo D20? As crianças olham e ficam pensando um pouquinho. Vamos pensar com elas.
que você que está assistindo a gente acha? Vale a pena? Gente, se eu quero o chocolate, a gente sabe que não vale a pena, porque eu perco a garantia, né? Porque antes eu tinha 2 dados. Eu jogava o primeiro e podia desistir sem perder o chocolate. Então era mais garantido. Se agora eu jogo uma vez só e vale tudo ou nada, eu tenho risco desde a primeira jogada, que é a única, né? Então, se eu quiser o chocolate, não vale a pena. E se eu quiser o chocolate e o sorvete, assim, não, eu quero tanto sorvete que só vai valer a pena a brincadeira pra mim se eu conseguir ganhar o sorvete também. Nesse caso, será que vale a pena trocar? A intuição parece dizer que não, né? Porque a gente começa a olhar para esses dados e pensar nas probabilidades. Eu tenho ali o D6 e o D12, porque o D6 e o D12 a gente já sabe que é o principal. E a gente olha as probabilidades deles comparados com o D20. O D12 é uma chance em 12, dá 8,3% mais ou menos. O D6 é 1 em 6, dá 16,7% mais ou menos. É o dobro da chance do D12. Agora, o D20 é 1 em 20, é 5% de chance. Então, quando você olha para esses dados, você fala, não, acho que não sei se vale a pena não, porque o D20 tem menos chance do que qualquer um dos outros dados. Mas é aí que vem o pulo do gato, né? Porque a gente não pode esquecer que a gente está associando o D6 e o D12. E ao associar o D6 e o D12, a gente tem que lembrar daquilo que eu comentei mais cedo com você, né? De que cada uma das probabilidades de um dado tem que associar com a outra. Então, na verdade, você tem muitas possibilidades de resultado. E quando você compara essas duas, uma chance em 72 é muito mais difícil do que uma chance em 20. Se você fizer aí 1 dividido por 72, você vai ver que dá 1,39% versus 5%. Então, olha que curioso. Quando eu associo os dois dados, mesmo eu tendo a chance de desistir no meio, se eu quero o resultado final, que é o do risco, é muito mais difícil eu garantir o sorvete com o chocolate se eu jogar os dois dados do que se eu jogar só o D20. Então, curiosamente, vale a pena trocar só pelo D20 se eu quiser ter a chance melhor de conseguir o sorvete. Você gostou do nosso problema? Achou legal? Então, se você gostou, curte o nosso vídeo, assina o canal, porque o canal do CEPOF vai ter muitos outros vídeos com atividades interessantes, com essas ideias divertidas de matemática, para você conhecer um pouquinho mais, e compartilha com seus amigos. Se você fizer e brincar e testar aí com eles, comenta lá no canal pra gente saber o que você achou, tá bom? Muito obrigado e até o próximo episódio.